da Luzeiro aparece o Leandro Gomes de Barros. Mas aqui no Cordelteca aparece como editor proprietário o João Martins de Ataíde e posteriormente o José Bernardo da Silva. Eram 12 cavaleiros, homens muito valorosos, destemidos e animosos, entre todos os guerreiros, como bem fosse Oliveiros, um dos dois pares de fiança, que sua perseverança venceu todos os infiéis. Eram uns leões cruéis, os 12 pares de França. Essa história é genial. Todos eram conhecidos pelos leões da igreja, pois nunca foram a peleja que nela fossem vencidos. Eram por turcos temidos, pela igreja estimados, porque quando estavam armados, suas espadas luziam, e os inimigos diziam: esses são endiabrados. Tinha o Duque de Nemé, que era uma espada medonha, o grande Guy de Borgonha, Geraldo de Mondifé, Carlos Magno tinha fé em todos os cavaleiros, pois entre todos os guerreiros que nos trata a história, vê-se sempre a vitória de Roldão e Oliveiros. O almirante Baelão tinha um filho Ferrabras, que entre os turcos era o mais, que tinha disposição, mesmo em nobreza e ação, era o maior que havia. Então em toda a Turquia, onde se ouvia falar, tudo havia de respeitar Ferrabras de Alexandria. Foi Ferrabras procurar, saiu com uma grande tropa, ver se achava na Europa um rei para pelejar, pegou logo a exclamar com mais precipitação, fazendo uma exclamação, insultando os cavaleiros, falando contra Oliveiros, fazendo assim te Roldão. Quando Ferrabras chegou nos campos de Moramionda, só um trovão quando estronda, troa como ele troou, em altas vozes gritou, apoiado em uma lança, como uma fera que avança, precipitada em furor, dizia: ó imperador, cadê teus pares de França? Estais poupando os teus guerreiros, que nenhum vem pelejar, para que queres guardar esses 12 cavaleiros? Ouço dizer que Oliveiros tem tanta disposição, é própria a ocasião, se não tens dó dos cavaleiros. De uma vez mande Oliveiros, Guy de Borgonha e Roldão. Ninguém aí respondeu, e Ferrabras se apeou, numa sombra se sentou, em altas vozes rompeu, Carlos Magno se escondeu, ou está hoje sem ação, os pares onde a questão, não ouço nenhum falar, já não posso acreditar nas façanhas de Roldão. Sairei daqui dizendo, isso Ferrabras falando, sairei daqui dizendo, Carlos Magno se escondeu, Roldão não me apareceu, talvez ficasse tremendo, estou como estás vendo, eles são 12 guerreiros, como 12 cavaleiros, não dão batalha a um só, porque não vem numa mó, Roldão, Ricardo e Oliveiros. Eu sozinho nesta campanha, contra um exército francês, e matá-los de uma vez, não digo que isto é façanha, um exército não me engana, ainda é o mesmo doente. Como é que existe gente que se atreve a exaltar e pelo mundo a espalhar que Carlos Magno é valente? Carlos Magno perguntou quem tanto o insultava, quem tão rebelde falava. Ricardo ali lhe explicou, lhe disse: esse que chegou é um grande da Turquia, turco de muita energia, impera sobre o seu trono, é o legítimo dono do reino da Alexandria. Aquele foi quem entrou dentro de Jerusalém, não respeitando ninguém, até apóstolos matou, no templo sagrado achou, bálsamo que Deus foi ungido, coisas que tinham servido na paixão do Redentor, a coroa do Senhor, tudo ele tem conduzido. Carlos Magno observou que nenhum se ofereceu, logo aí entristeceu, chamou Roldão e o mandou, disse Roldão: eu não vou, nem eu nem meus companheiros, nos combates derradeiros nós esgotamos os valores, quem foram merecedores foram os velhos cavaleiros. Nessa última batalha, sanguinolenta e tirana, minha espada durindana não mostrou uma só falha,
daquela bruta canalha, arrebatei a vitória, me ficará na memória aqueles grandes perigos, aos cavaleiros antigos foi a quem desses a glória. Carlos Magno, quando ouviu a resposta de Roldão, se encheu de tanta paixão que um ferro lhe sacudiu. Roldão, quando olhou que viu o sangue dele descer, não pôde mais se conter, se armou com tal furor, que não foi ao imperador, por Ricarte se interver. Carlos Magno ordenou que os pares o pegasse, depois de preso o matasse. Roldão de novo se armou, pela espada puxou e disse em alta linhagem, com desmedida coragem, falou a todos assim: qualquer que tocar em mim, diga que está de viagem. Tudo ali ficou calado, não falou um cavaleiro. Roldão era um companheiro, dentre todos o mais amado, demais era respeitado pela nobreza e ação, tinha um leal coração para com seus companheiros, e mesmo dos cavaleiros ele era o capitão. E aqui, pessoal, o Roldão não foi enfrentar o Ferrabras, não é porque ele estava com medo do Ferrabras, é porque ele estava chateado com o imperador, com Carlos Magno. Carlos Magno ficou certo de que ninguém ia, disse que mesmo queria ver quem o desafiou. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Oliveiros, que soube que os cavaleiros não tinham lhe obedecido, ficou bastante sentido desta ação dos companheiros. Ordenou ao escudeiro o cavalo lhe selar, e mandou logo aprontar arreios de cavaleiros, e gritou: ande ligeiro, me ajude logo me armar, pode o turco se gabar, matei um dos cavaleiros, porém não diz Oliveiros, temeu comigo lutar. Assim que Guarim sentiu seu senhor falar em guerra, pôs os joelhos em terra, até por Deus lhe pediu, porque imaginou e viu que ele não estava capaz, porque já era demais o sangue que lhe saía, por isso por Deus pedia que não fosse a Ferrabras. Guarim, podes descansar, Oliveiros respondeu, um soldado como eu não deixa seu rei chorar. O turco há de acreditar que 1000 feras não me comem, 1000 façanhas já se somem, mas enquanto eu não morrer, Ferrabras há de dizer, na França encontrei um homem. Quando no leito se ergueu, por uma perna estendida, logo aí de uma ferida, porção de sangue desceu, o escudeiro tremeu, assim que o sangue estancou, e ele não se importou, como quem tivesse são, fincou a lança no chão e de um pulo se montou. E foi ao imperador com a maior reverência, disse com obediência, esclarecido senhor, eu não sou merecedor que alguma coisa me dê, por isso, senhor bem vê, que valor tem seu cativo, por 10 anos que te sirvo, vim pedir-te uma mercê. Disse-lhe o imperador, podes Oliveiros dizer, eu juro satisfazer, seja que pedido for. Disse Oliveiros, senhor, não quero coisa demais, e não serei tão capaz para tanto lhe pedir, porém o que eu quero ir é da batalha a Ferrabras. Carlos Magno quis falar devido ao seu mau estado, porém já tinha ordenado, não podia revogar, viu Oliveiros montar e muito sangue sair, rogou para não ir, disse Oliveiros irei, desfeiteando meu rei do que me serve existir. Não posso aqui declarar o que era de mister, como ficou Roginé, vendo Oliveiros montar, ficou a se lastimar, vendo os outros cavaleiros, ele com 1000 desesperos, prostrado em terra se lança, perdeu a última esperança de ver o seu filho Oliveiros. Ferrabras estava deitado, sentiu chegar Oliveiros, foi ver se eram os cavaleiros a quem já tinha insultado, depois de ter bem olhado, cresceu-lhe mais o furor, com desprezo aterrador e raiva dos cavaleiros, perguntou a Oliveiros, que fizeste ao teu senhor? Levante-se, cavaleiro, prepara a arma, se apronte, pegue o cavalo e se monte, trate de ser bom guerreiro, ponha seu corpo ligeiro, veja não dê uma falha, a morte entre nós se espalha, a hora de um é chegada, lance mão de sua espada, vamos entrar em batalha. Quem és tu tão pequenino que vem me desafiar? Achas que vou me ocupar em dar batalha, menino? És louco ou não tens o tino? Disse o turco com furor. Seja qual
seja por qual forma for, me diga agora, confesse, o que foi que tu fizesse contra o teu imperador? Disse Oliveiro zangado, vamos pelejar, venha pelejar comigo, perante teu inimigo, é servil, pois-se deitado, devia ser delicado, lhe refletiu Oliveiros, na ordem dos cavaleiros encontra-se a educação, pois isso não é ação, vinda dos grandes guerreiros. O turco disse afinal, ó cavaleiro lhe digo, só pode lutar comigo se for de sangue real, porque se não for igual, recusarei a empresa. Falo com toda franqueza, então Oliveiros disse, pode crer como que visse, minha origem é de nobreza. Ferrabras lhe esclareceu, teu nome has de me dizer, primeiro eu hei de saber, disse Oliveiros do teu, disse Ferrabras o meu, e direi sem mais porfia, pois minha soberania não exige coisas tais, eu me chamo Ferrabras, eu sou o rei de Alexandria. Eu sou Guarim de Lorenda, Oliveiros respondeu, hoje foi que sucedeu da primeira contenda, e lhe digo que se renda, que o levarei com amor, fique sabendo o Senhor, que não pode escapar, hoje tenho de levar para o meu imperador. O turco disse-lhe assim, teu rei é muito malvado, pois pega um pobre soldado, sem causa quer dar-te fim, porque em tu vires a mim, é ser muito louco ou bobo, é como fazer um roubo a quem não possui dinheiro, é atirar um cordeiro dentro da jaula do lobo. Oliveiro já passado disse ao turco, és um louco, levanta-te senão com pouco, hei de ferir-te deitado, que tempo tem se passado nessas tuas discussões, eu não vim ouvir razões, vim ao campo pelejar, tu és franco no falar, vamos ver tuas ações. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão, Literatura de Cordel. Tem alguém que eu não cumprimentei? Tem alguém que eu não cumprimentei? Maria Jesus, Carmelita Farias, Rose Rufino, Severina Maria. Vamos lá, Severina Maria. Raila Teles. Rafael dos Santos. Carla Silva. Mariene Santos, Patrícia Alves. Vamos continuar. Ferrabras, sem se alterar, lhe disse, espera Guarim, peço que digas a mim o que vou te perguntar. Então pôs-se a indagar com a fala muito mansa, como quem pensa e descansa, perguntou a Oliveiros, como são os cavaleiros que formam os pares de França. Oliveiros disse assim, Roldão tem boa estatura, Oliveiros na figura, é mesmo que ver a mim. Gui de Borgonha Bonfim, Ricarte são quase iguais, pegou nu é um voraz, porém enquanto Roldão, em coragem e coração o mundo não terá mais. Disse Ferrabras então, porque desses cavaleiros não veio a mim Oliveiros, Gui de Borgonha ou Roldão, disse Oliveiros isso não, Oliveiros está doente, Bonfim também anda ausente, Gui de Borgonha ficou, Roldão nunca se ocupou, brigar com o turco somente. Guarim, tu tens me mentindo, dizes que és novo guerreiro, és antigo cavaleiro, tanto que estás ferido, mas Oliveiros fingido, disse este sangue é de agora, eu estou são, porém embora tenha na junta algum calo, o sangue é do meu cavalo, que é muito duro de espora. Depois de se levantar, Ferrabras se preparou e a Oliveiros rogou que o ajudasse a se armar. Oliveiros quis falar por achar que era perigo. Disse Ferrabras, lhe digo, confia em minha nobreza. Eu não uso de vileza para com meu inimigo. Oliveiros se apeou, ajudou a Ferrabras com cortesias iguais, ele também o tratou. Quando Ferrabras se armou, vestiu e saiu de malha, no qual não tinha uma falha, feita por outros guerreiros, montaram-se os cavaleiros, deram começo à batalha. Posto em ordem prosseguiam a luta em estreitos passos, das grossas lanças os pedaços, de ambos ao longe caíram. Ambos logo se serviram de duas finas espadas, cortantes grandes e pesadas, que era uso dos guerreiros. Das feridas de Oliveiros, foram 3 as magoadas. Disse Ferrabras Guarim, pela crença dos fiéis,
confessa logo quem és, não sejas fingido assim. Creio que mentiste a mim, tu és um dos cavaleiros, daqueles grandes guerreiros, que a fama está espalhada, pelo pegar da espada, és Roldão ou Oliveiros? Disse a hoste dos guerreiros, turcos têm uma atração para roubar coração dos mais duros cavaleiros. Confesso, sou Oliveiros, minha fama tens ouvido. Ferrabras ficou sentido de seus insultos primeiros, disse desculpe Oliveiros, não tê-lo bem recebido. Aí tornaram a partir em ordem de cavaleiros, disse o turco Oliveiros, não posso mais te ferir, vejo teu sangue sair, devido estás estragado, eu tenho o bálsamo sagrado com que Jesus foi ungido, bebe-o porque estás ferido, bebendo ficas curado. Turco, eu não hei de aceitar coisa alguma que me deres, salvo se tu quiseres crer em Deus e te batizar, do contrário é te cansar, porque não aceito nada, estou com a vida arriscada, sei do poder que tem ele, porém só me sirvo dele, tomando pela espada. Aí ambos prevenidos não escutaram razões, pareciam dois leões, numa jaula enfurecidos, dois golpes iguais medidos, todos dois descarregaram, com as forças que botaram, os braços ficaram bambos, e os cavalos de ambos em terra se ajoelharam. Oliveiros recebeu um golpe tão desmarcado que ficou atordoado e muito sangue desceu. O turco aí conheceu, dele as forças abatidas, com as vozes compadecidas, disse Oliveiros teimoso, bebe o bálsamo milagroso que te cura essas feridas. Ferrabras eu não aceito, assim não deve cansar-te, confesso da minha parte que toda oferta rejeito, porque eu não aproveito de uma ação acovardada, por uma proteção dada, pois que prefiro morrer, do que teu bálsamo beber, sem o tomar pela espada. Beijou a cruz da espada, prosseguiu uma oração, ó Virgem da Conceição, Maria Pia Sagrada, Mãe de Deus Imaculada, esposa casta e fiel, pelo vinagre e o fel, que Cristo bebeu na cruz, rogai por mim a Jesus, nessa batalha cruel. Partiu ao seu contendor, com tanta disposição, que só se estivesse são, teria tanto valor, deu-lhe um golpe matador, porém pegou mal pegado, feriu o turco de um lado, Ferrabras se desviou, tirando o bálsamo tomou, ficou de tudo curado. Oliveiros entristeceu quando viu Ferrabras são, e disse no coração, quem perde a luta sou eu, porém não esmureceu, sem demonstração de falha, como um homem que trabalha, disse sem poder conter-se, falta pouco para ver-se o fim de nossa batalha. Disse o turco cavaleiro, tu estás muito ferido, queira aceitar meu pedido, renda-se prisioneiro, assim lhe farei herdeiro do reino de Alexandria, e tem mais a garantia de hoje para amanhã, casar com a minha irmã, a flor de toda a Turquia. Disse Oliveira, o Senhor, eu não preciso riqueza, quero morrer na pobreza, mas bem com meu Salvador, porque foi meu Criador e por minha alma trabalha, um instante não empalha para salvar os fiéis. Turco, cuide em teus papéis, vamos dar fim à batalha. Cobriu-se com seu escudo, beijou a cruz da espada e deu uma cutilada que desceu arnés e tudo, e dando outra a miúdo, a Ferrabras ofendeu, o céu favoreceu, o revés escapuliu, o bálsamo dele caiu e Oliveiros bebeu. Pessoal, esse bálsamo é aquele bálsamo que as mulheres levaram para passar no corpo de Jesus no dia que Jesus estava lá no túmulo, que elas chegaram lá e Jesus foi ressuscitado. Por isso que o bálsamo é milagroso, entenderam? É aquele bálsamo que a Bíblia fala. Numa vez que a Turquia invadiu Jerusalém, esse bálsamo teria sido levado pela Turquia. Lá teria sido tirado de Jerusalém pela Turquia. Ferrabras, admirado por ver tanta ligeireza e ver aquela destreza em quem já estava cansado, viu Oliveiros curado de todas as suas feridas, suas forças abatidas, mas estava tão renitente que parecia um vivente com 15 ou 16 vidas. Depois de ter apanhado o bálsamo que lhe serviu, dentro do rio sacudiu o que tinha ainda ficado,
Ferrabras ficou maçado por Oliveiros botar o que não podia achar, ainda peso de ouro. Do mundo todo tesouro não poderia comprar. Oliveiros respondeu: Ferrabras, fique sabendo que Deus tudo está vendo, pois o mundo todo é seu. Um guerreiro como eu não vai atrás de cilada. Com Deus não me falta nada, me bastam os prodígios seus. Não quero mais do que Deus, uma lança e uma espada. E tornou a investir que só um leão voraz, e disse: Senhor Ferrabras, é tempo de decidir. Só se houver a tinir as espadas pelo ar, Roldão, que estava a olhar, de vez em quando dizia: Oliveiros, eu só queria estar agora em teu lugar. Já tinha se despedaçado, arnês, capacete e tudo, não tinha mais um escudo que não tivesse quebrado, as lanças tinham voado, só as viseiras existiam, eles mal já se cobriam nas horríveis cutiladas, somente as duas espadas, sem dano algum, resistiam. Oliveiros se preparou e partiu ao inimigo. O turco viu o perigo, a pé firme o esperou, um golpe nele deitou com tanta disposição, sem ser propósito ou traição. Nesses golpes tão ligeiros, o cavalo de Oliveiros caiu sem vida no chão. Turco, estás bem montado, meu cavalo morreu. Ferrabras lhe respondeu: mas eu não fui o culpado. Não ficarás desarmado, eu sei a ordem qual é, não desanime da fé. Eu fui quem matei o teu, agora monte no meu, eu vou pelejar a pé. Disse Oliveiros: não, fico também desmontado, tu não fosses o culpado, assim era ser vilão, por certo eu tinha razão, porque matasses o meu, foi caso que aconteceu, era-me feito aceitá-lo, não brigo só a cavalo, pode descansar o teu. Aí Ferrabras atou no arvoredo do cavalo e disse: vou descansá-lo, sua ocasião chegou, para a batalha marchou com toda disposição. Oliveiros fortes são, esperava cara a cara, com a espada alta e clara, rugindo que só leão. Eu agora me lembrei da falta que cometi, mas foi porque me esqueci, por isso não relatei. Porém sempre falarei para o leitor se agradar. Quem sabe há de se lembrar, na luta dos cavaleiros, o cavalo de Oliveiros quando quis desembestar. Com a grande cutilada que Oliveiros recebeu, quando o cavalo correu, não obedecendo a nada, saiu numa desfilada, mas o turco atalhou. Oliveiros até pensou que fosse alguma tragédia. O turco pegou na rédea e o cavalo parou. Isso antes do cavalo morrer. Outra parte que dizia: quando o cavalo do turco foi voá-lo no cavuco, Ferrabras quase morria. Oliveiros, com energia, chegou nessa mesma hora, apeou-se sem demora, que só sendo dois irmãos, pegou ele pelas mãos e botou Ferrabras fora. E tornaram a se bater os ferozes cavaleiros, o turco com Oliveiros, ninguém podia entender, nada se ouvia dizer, no jogo das cutiladas, as armas espedaçadas, com esse pesado jogo, de longe via-se o fogo que saía das espadas. Pode gabar-te, Oliveiros, disse o turco admirado, olhe que tenho lutado com mais de 1000 cavaleiros, entre todos os guerreiros, não houve quem me ferisse, nem quem tanto resistisse aos golpes da minha espada, ela por outra assinada, nunca houve quem a visse. Disse Oliveiros então: tua espada não torasse, é porque não encontrasse com a espada de Roldão. Ele com ela na mão nunca encontrou ferro duro, nem arnês de aço puro que seus golpes resistisse, nem metal que não rangisse, nem cavaleiro seguro. E cobriu-se com uma parte do escudo que ficou, com todo orgulho gritou, vamos dar fim ao combate, a nós não há quem aparte, disto já estou convencido, haja o que Deus for servido, onde há campos e espadas, as razões são desusadas, conversa é tempo perdido. E partiu determinado a Ferrabras degolar, mas não pôde aproveitar o golpe descarregado, o turco pulou de lado, um golpe nele mediu, quando Oliveiros sentiu, o braço lhe estremeceu, do golpe que recebeu a sua espada caiu. Assim mesmo ainda pegou-a, mas tinha o braço dormente, o turco rapidamente partiu a ela, apanhou-a, pegou nela, examinou-a, ficou muito admirado e disse entusiasmado: Oliveiros, estás vencido. Isso aí está decidido porque estás desarmado.
Porém pega a tua espada, não quero vencer-te assim, mesmo quero ver o fim dessa batalha encantada, para que já estás tão dilatada, que estou mal satisfeito. Respondeu, só aceito, por minhas armas tomada. Tomá-lo por mão beijada, isso não é de direito. Com um pedaço de escudo que no chão tinha ficado, depois de ter apanhado, disse Oliveiros, isso tudo não fura, mas é pontudo, mata qualquer, está provado. Guarim tinha observado, foi a Carlos Magno e disse que Oliveiros acudisse, que já estava desarmado. Oliveiros viu então que a cela de Ferrabras estava munida demais, com espadas no arcão, com toda disposição, que só quem não tem juízo partiu ao turco indeciso, sem temeridade alguma, puxou pelo cabo Duma, que se chamava batismo. Agora sim estou armado, disse ele a Ferrabras, nas armas estamos iguais, nenhum ficará amassado, cada qual zele seu lado, que a batalha vai findar, é tempo de aproveitar, força, coragem, o jogo, a batalha, a ferro e a fogo, seja feliz quem ganhar. E haja tempo, ferro troa, com golpes tão destemidos, das espadas os tinidos, só um trovão quando zoa, que o estampido reboa por vãos de terras e de serras e quebradas, como bombas disparadas, raios de fogo subiam, grossas faíscas subiam daquelas duas espadas. Ferrabras a resistir, estava com tanta paixão, Oliveiros só um leão, quando alguém quer o ferir, disse vamos decidir essa batalha cumprida, a coisa está conhecida, um de nós hoje aqui erra, e nesse campo de guerra um há de deixar a vida. Oliveiros aí se ergueu, marcou-lhe a cabeça ao meio, que foi o golpe mais feio que um cavaleiro já deu, Ferrabras estremeceu e quase perde o sentido, ficando muito abatido, disse consigo Oliveiros, vós sereis um dos primeiros a seres hoje vencido. E tornou a repetir outro golpe desmarcado, o turco muito cansado, quase o golpe o fez cair, não podendo resistir, o golpe não respondeu, Oliveiros conheceu a falta de ligeireza, mas viu aquela fraqueza, não era defeito seu. Disse Oliveiros consigo, meu Deus, se vós concedesse, que esse turco conhecesse, que é feliz viver contigo, livraria do perigo de sua alma se perder, o céu havia de colher uma alma quase perdida, que depois de arrependida podia se converter. Já de Ferrabras a vida se divulgava no sopro, cada parte do seu corpo tinha uma mortal ferida, a força muito abatida, e ele em tudo mudado, pálido e ensanguentado, Oliveiros viu com calma que o turco só tinha alma, o corpo estava acabado. Jesus, filho do eterno, exemplo da redenção, livrai a este pagão do abismo do inferno, dá-lhe um desejo moderno, o intuito que o avise nessa miserável crise, dá-lhe isso como prenda, que de tudo se arrependa, crê em vós e se batize. Já estava Ferrabras muito rendido e cansado, já o seu esquerdo braço não podia erguer mais, porque não era capaz de resistir mais uma hora, e Oliveiros por fora conheceu-lhe a gravidade com toda amabilidade, disse Ferrabras agora, quero que fique sabendo que existe Deus que nos cria, sua força e energia é como aqui tu estás vendo, vim aqui quase morrendo, todo chagado e ferido, pois eu tinha combatido para ele defender, sem do teu bálsamo beber, fui de Deus favorecido. Se tu chegasse a crer na Santíssima Trindade, no poderoso Deus Padre, havia de conhecer que ao mundo rege um poder de grande sabedoria, que tudo alimenta e cria, fez o céu, a terra, o mar, é mais puro que o ar, é mais claro que o dia. Esse um dia descerá ao mundo das ilusões e todas nossas ações, como juiz julgará e como te salvará, tu sem lei e confiança, sem ter nele uma esperança, vais ao dia de juízo, então perdes o paraíso, essa grande e rica herança. Deixai estes ídolos que adora, crê na Virgem Maria, creia no Deus que nos cria, julga tudo em uma hora, bota essas ilusões fora, que o demônio não lhe pise, peça a Jesus que eu avise, abraça a religião, peça das culpas perdão, creia em Deus e se batize.
Disse o turco cavaleiro, isso não hei de fazer, me sujeitarei a morrer no campo do desespero. Tenho os louros de um guerreiro, brasão honra assim por diante, ainda que varavante, isso assim nunca farei, não deixo a lei que adotei por 10 montes de brilhante. Dizendo a Polime vala e se levantando cansado, ainda dizia animado, vamos dar fim à batalha. A morte não me empalha, a vida é como segredo, o mundo é um cruel degredo onde o mistério se encerra. Golpes de espada na guerra jamais me matam de medo. Oliveiros pôde ver, quando estavam descansando, que ele estava desmaiando e se arriscava a morrer, jamais podia viver devido ao seu mau estado, muitas feridas de lado, era enorme a sangueira, das armas só a viseira apenas tinha ficado. Ainda se levantou, disse senhor Oliveiros, estes são os derradeiros golpes que em guerra dou. Oliveiros o esperou, mas não queria o matar. Seu desejo era o salvar, não desejava mais nada, pôs na bainha a espada, apenas para constar. Assim que Ferrabras viu, se ultimando sua vida, pôs a mão sobre a ferida, a Oliveiros pediu, julga-se que o turco sentiu uma emoção tanto ou quanto, que disparou nesse pranto, ressentido e magoado, como se fosse tocado do divino Espírito Santo. Nobre e grande cavaleiro, disse o turco arrependido, agora estou convencido que teu Deus é verdadeiro, grande, bom e justiceiro, ente de grande mistério, faz tudo quanto ele quer, nele não há quem o pise. Te peço que me batize e depois faça o que quiser. Oliveiros, quando acabou de ouvir o que ele dizia, ficou com tanta alegria que de contente chorou, as feridas lhe curou, livrou ele de morrer. Então se ouvia dizer aquela alma fiel, bendito é o Deus de Israel, que foi, que é e que há de ser. Estando Oliveiros sentindo por ver assim Ferrabras, lhe disse, hoje serás pelos pares recebido, não por eu ter te vencido, mas sim por seres cristão, porque a religião abraça todo rebelde, desde a hora que te pede de suas culpas o perdão. Disse o turco, hás de montar em meu cavalo e seguir, se o meu exército te vir, há de querer me tomar, e cuide logo em se armar com a maior brevidade, tem a arma em quantidade, de qualidade mais bela, uma presa como aquela vale mais que uma cidade. E por detrás daquele oiteiro tem 10.000 turcos esperando, e mais que há de vir chegando, cada qual mais cavaleiro, onde tem cada guerreiro, que só um tigre ou um leão, homens de disposição, destros no jogo da lança, pessoas de confiança do almirante Balão. E disse, hás de montar em meu cavalo e seguir, e ajuda-me a subir para poder me levar, e não deves demorar, porque estou muito ferido, ficarei muito sentido em morrer sem batizar-me. Ali tem a esperar-me um exército bem crescido. E Oliveiros andando por uma estrada que havia, viu que de um monte saía a força que estava esperando. O turco foi se apeando e Oliveiros se armou, sobre uma sombra o deixou. Foi de encontro aos inimigos, um dos maiores perigos que Oliveiros encontrou. Juazeiro do Norte, 15 de março de 1976, foi a data da publicação, pessoal. Não quer dizer que foi a data que foi escrito, mas foi a data dessa publicação aqui. Esse romance não acaba aqui. Tem outro romance do tamanho desse. Se vocês observarem aqui, aconteceu o seguinte, ó. E Oliveiros andando por uma estrada que havia, viu que de um monte saía a força que estava esperando, o turco foi se apeando, e Oliveiros se armou, sobre uma sombra o deixou, foi de encontro aos inimigos, um dos maiores perigos que Oliveiros encontrou. No próximo romance, Oliveiros vai ser preso, e vai ser resgatados pelos outros 11 pares da França, os outros cavaleiros, o Roldão, né, o Guy de Borgonha e etc. Entenderam? Aqui é a parte 1 do romance. A Batalha de Oliveiros com